Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E hoje eu estou aqui com uma amiga querida, Aurani, que vai contar a sua história inspiradora. Aurani, obrigado, tá? Pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai ter um papo bem bacana hoje, né? A gente chegou a conversar algumas coisas ali e já senti uma conexão legal com você. E eu quero começar te fazendo a pergunta: quem é a Aurani? Fale aí, quem é a Aurani? Dê as suas credenciais. Aquela pergunta, né? Daquele jeito. Bem, a Aurani Medeiros, eu sou terapeuta integrativa hoje e eu trabalho com desenvolvimento de consciência, desenvolvimento mental, né? Desenvolvimento emocional, auxiliando as pessoas no exercício de autoconhecimento, identificando ali as crenças que impedem elas de deixar a vida fluir, das coisas acontecerem. Então, hoje, o meu trabalho é auxiliar o outro a se conhecer, identificar aquilo que impede ele de ter uma vida melhor e ajudá-lo e auxiliá-lo. Fantástico. A minha segunda pergunta é: como tudo isso começou? O que te levou a iniciar esse processo, a ter essa inclinação para essa área, né? Quando a gente conversa com um empresário, você pergunta o que te levou a empreender, e eu vou fazer essa pergunta para você: o que te levou a empreender nessa área? O que aconteceu? Como é que foi esse começo? Bem, eu venho de uma vida de mais de 30 anos de CLT, mas toda a vida eu quis trabalhar nessa área de desenvolvimento humano. Trabalhei muitos anos com RH, com essa parte de treinamento e tal. E ali, quando eu me encontrei ali no ano de 2016, 2017, eu me encontrei ali num período da vida assim muito desafiadora, onde eu não encontrava solução para as circunstâncias que eu estava vivendo. Então eu tinha problemas financeiros, eu tinha levado fora de um relacionamento e não conseguia superar aquilo, então eu estava sofrendo. Aí eu tinha conflitos no trabalho e eram várias coisas. E olha que engraçado, né? Pode ser até engraçado. Hoje eu estou aqui no prédio da Medical Center, em frente ao local onde eu trabalhei 15 anos. Uau. E foi aqui, né? Foi aqui nesse prédio onde eu tomei uma decisão de transformar a minha vida. Então, aquele período ali que eu me encontrava dessa forma, eu vim aqui nesse prédio fazer os exames de rotina e descobri que eu estava com arritmia cardíaca. Então, assim, além de endividada, além de problema de relacionamento, além de conflitos no trabalho, aí me surgiu isso. E aí foi ali naquele momento que, inclusive, eu falo com o meu método, né, de terapêutico, que o primeiro passo é a decisão. E foi ali que eu tomei uma decisão de pensar assim: a vida não pode ser só isso. Por que a minha vida está em sofrimento? Por quê? E eu me questionei e parece que naquele momento ali me veio assim um desejo profundo, hercúleo, de decidir a buscar conhecimento e entender o que estava acontecendo. Aí a partir dali foi me surgindo o trabalho de muitas pessoas na rede social, e foi livros, e foi isso, e cursos, e palestras. E aí eu mergulhei nesse exercício de autoconhecimento para me autoconhecer, claro, né? E encontrar ali o que levou a minha vida a estar naquela circunstância. Então, eu passei o ano de 2018 sem fim de semana, sem feriado, porque a minha vida era trabalhar, e eu chegava em casa e a vida era sentar ali e estudar, né, profundamente dentro de tudo isso. E eu fui me organizando para, em algum momento, que era meu sonho lá de trás, um dia ser psicóloga, né, trabalhar com isso. E eu via que os anos estavam se passando e esse momento eu achei que não era mais possível. Mas como eu falo, né, vocês que me conhecem sabem que eu falo que o universo, quando a gente realmente decide, o universo te traz, dentro das infinitas possibilidades, aquilo que vai ser a questão ali que vai trazer as ferramentas para você se tornar aquilo que você sonha, né? Então, olha que coisa, eu trabalhava aqui em frente, né, na LBV com eventos, e foi lá que eu conheci as terapias integrativas e comecei a mergulhar nesse exercício de autoconhecimento. E assim que eu transformei a minha vida, né, nas várias áreas ali eu fui resolvendo, e aí eu pensei: poxa, eu posso trabalhar com isso.
Não é? Eu posso empreender, ser uma empreendedora, ser uma mulher, onde eu vou levar essa transformação que eu fiz na minha vida e que depois eu me profissionalizei, a auxiliar o outro. E hoje eu trabalho, né, com dezenas de mulheres, principalmente, né, da minha faixa etária de idade, onde elas passaram pelas mesmas coisas que eu passo, pelas mesmas coisas parecidas, e onde ali eu desenvolvi várias ferramentas para auxiliar elas a, né, chegar a esse desenvolvimento, esse autoconhecimento e alcançar, e principalmente, sabe, de ver que é possível. Porque naquela época eu achava que não tinha solução, eu pensava, bom, minha vida vai ser isso, né? Esses desafios aqui, e do jeito que dá, tá bom, né? O jeito que eu conseguir, não. Existe um desenvolvimento de consciência, que eu falo que é o acesso. Nós já temos esse poder de consciência, mas você tem de acessar. E aí que está a questão, né? O que fazer para acessar? O que fazer para você tomar de volta aquilo que você já nasceu com esse poder de consciência, mas por tudo aquilo que você viveu, te levou a outras vivências, né? A enraizar no seu subconsciente outras crenças, onde eu me encontrava ali numa circunstância que eu não queria, mas aí eu me perguntava, eu não quero viver isso aqui, mas por que eu estou vivendo isso aqui? Né? Então, e hoje empreender, não é? É a realização de um sonho, trabalhar com o que eu amo, e passei por todos os processos que um empreendedor passa, não é? Que é ali... Caiu aqui, me ajuda. Que é ali você ir para a rede social, né? Você entender um pouco de financeiro, entender um pouco de como gerir ali a sua empresa, de como vender, não é? De como mostrar isso, porque veja, você tem um conhecimento, mas como comunicar esse conhecimento, não é? Então aí eu fui para a rede social e criei fui aprendendo vários métodos, porque as pessoas pensam, eu sou criadora desse produto aqui, tá? Então agora é só vender. Não, né? O empreendedora sabe disso. Então, existem vários viés ali onde você precisa buscar entendimento. Muitas coisas envolvidas, né? Principalmente quando se diz que você é equipe, né? Hoje eu tenho profissionais que me ajudam com rede social e tudo mais, mas quando eu iniciei era eu sozinha. A gente que grava um vídeo, a gente que divulga, a gente que atende o cliente no WhatsApp, a gente que publica na rede social, a gente que faz a planilha do financeiro, a gente que faz imposto de renda e tudo mais. Então, mas para mim não é um trabalho, porque eu amo o que eu faço e poder hoje, né, trabalhar com o que eu amo é algo inexplicável. Uau! Sensacional ouvir isso aí. Você falou terapias integrativas. Vamos imaginar, talvez tenham pessoas que não saibam o que é isso. Você pode explicar um pouquinho o que é terapias integrativas? É a pergunta que mais me fazem, né? Bem, existe a psicologia tradicional, né? A psicologia clínica, e há muitos anos vem se desenvolvendo as terapias holísticas. Até quando você fala terapia holística, as pessoas ficam pensando que é uma coisa, uma conotação que não é muito legal. Mas o que quer dizer holístico? Holístico quer dizer todas as áreas da sua vida. Então, o que é terapia integrativa? A gente trabalha vários métodos, várias ferramentas, onde você trabalha todas as áreas da sua vida. Porque quando você se autoconhece, quando você transforma o seu nível de consciência, isso reflete em todas as áreas da sua vida. Que é o que aconteceu com a minha vida e acontece com as pessoas que fazem a terapia integrativa. Então, a gente integra de uma forma sistêmica ali, porque às vezes a pessoa vem da terapia para a terapia porque o problema dela é financeiro, ou porque é de relacionamento, ou porque é de saúde, ou porque, né, várias coisas. Mas ali ela entende que aquela área da vida dela dói um pouco mais, mas todas as áreas da vida dela recebem o reflexo daquilo. Então aí quando a gente trabalha ali, indo na raiz dos problemas, né, na origem dos problemas, isso reflete de forma integral e sistêmico na vida da pessoa. O ser humano ele é espírito, alma e corpo, então é como se ele estivesse lembrando, entendendo e buscando conhecer tudo funcionando junto, nada é separado, as coisas elas vão se complementando, seria isso?
Vê se eu entendi certo. É tudo integrativo, é o reflexo daquilo que eu sou. Então, o processo... Aí, depois de estudar muito, né, eu desenvolvi um método, que o método é 3Ds. Então, o primeiro D, que eu falei aqui no início, né, que foi que me levou a transformar a minha vida, e o método, inclusive, eu desenvolvi ele naquilo que eu apliquei na minha vida, eu não ensino nada do que eu não apliquei. Então, o primeiro D é a decisão, só que aí não é aquela coisa assim, eu acho que eu vou fazer academia segunda-feira, eu acho que eu vou começar a cuidar dessa área da minha vida. Não, é uma decisão genuína. Depois que você tomou a decisão, aí você mergulha no segundo D, que é o despertar. Despertar por quê? Porque a terapia vai ajudar você a fazer um exercício de autoconhecimento, que foi o que eu busquei. Então, por que a minha vida está assim? Por que eu penso como eu penso? Por que eu falo desse jeito? Por que eu tenho essas emoções? Por que a minha realidade está assim? E então, esse exercício do despertar envolve esse autoconhecimento. E mais além, o autoconhecimento de quem você é, do que é sua consciência. Porque veja, se você ganhar um aparelho novo, né? Vocês que são de tecnologia aqui, então você ganha um aparelho novo, né? Eu, por exemplo, se eu ganhasse um aparelho de jogos lá, ele ia ficar lá na sala, lá, jogada lá, porque eu não sei nada de jogos. Então, eu faço essa analogia para as pessoas entenderem que existe infinitas possibilidades e capacidades, que todos nós nascemos com isso, genuinamente, mas as pessoas não usam por falta de conhecimento. Então, o que faz você estar na ansiedade, no medo, na preocupação, na escassez, nas dificuldades, seja ela qual for, é falta de conhecimento. Porque se eu soubesse pegar o aparelho de jogos e jogar, aí eu ia usar, certo? Então, nós temos a mente racional, a mente consciente, que é a mente consciente, né? A mente inconsciente, mas nós temos a grandiosidade de uma consciência que as pessoas estão vivendo na limitação por falta de conhecimento. Então, a terapia integrativa, no segundo D, ela vai trazer esse exercício. Aí você fala, poxa, então é possível? Nossa, então eu posso? Não, então eu consigo. E aí o terceiro D vem o desbloquear. Porque aí depois que você decide, você faz esse exercício de autoconhecimento, aí vem, mas o que eu faço com isso? Aí vem as técnicas da terapia integrativa para ajudar você a desbloquear, a ressignificar. Porque tem como eu voltar lá atrás e mudar o que meu pai me ensinou, o que minha mãe me ensinou, o que eu vivi? Não. Mas tem como eu ressignificar. E aí esse dar um outro significado para essa circunstância, aí eu desbloqueei minha vida. Porque o que estava bloqueando a minha vida são as limitações que a minha mente acredita, baseado nas histórias que eu ouvi lá atrás. E aí, acabou? E aí, eu falo muito assim, que o meu processo terapêutico é breve, né? Então, é ali em torno de 3, 4 meses é o suficiente. Nossa, Anny, mas eu resolvo minha vida em 3, 4 meses? Não. Mas em 3, 4 meses você vai se capacitar. E eu até falo assim, que um dia eu ainda vou entender qual é o nome do trabalho que eu faço. Que às vezes não é terapia. Mas a minha dedicação é capacitar as pessoas para que em qualquer desafio que surgir na vida dela, ela saiba lidar com aquilo sem sofrimento. Então, nesse período curto ali, ela se capacita emocionalmente, mentalmente, entendendo quem ela é, os poderes de consciência que ela tem. Então, depois, a partir dali, ela mesma consegue dar prosseguimento. E uma das coisas que eu falo muito também é de que o cliente, não quero que o cliente fique na dependência do meu trabalho. Então, já imaginou? Você tem alguém ali que é o que você faz esse trabalho de autoconhecimento com essa pessoa, e tudo que você for fazer, você ter de falar com essa pessoa, perguntar a vida toda? Não, né? Que às vezes eu vejo que as pessoas estão ali há 10 anos num trabalho ali e as coisas não andaram muito, não é? Então, não. Pelo contrário, eu passo meu método para a pessoa, ela se sente capacitada e depois ela mesma dá prosseguimento. Você dá autonomia. A ideia do método, a forma como você construiu, é para que essa pessoa ela tenha autonomia para caminhar só dali para frente. É mais ou menos isso? Isso, que foi o que aconteceu comigo, né? Depois que eu aprendi. Então, hoje, qualquer desafio que surgir na minha vida, porque veja,
Aurani, você não tem desafios na sua vida? Tem muitos, todos os dias. Mas qual é a diferença minha entre a pessoa que não fez o exercício do autoconhecimento? A visão que eu tenho, o comportamento que eu tenho perante esse desafio, a forma que eu lido com esse desafio, que eu olho e vejo, poxa, surgiu isso aqui na minha vida, estou precisando aprender alguma coisa que isso aqui surgiu, então, né, tá me dizendo alguma coisa aqui, o universo está me falando alguma coisa. E não, a Aurani de 2017, ela olhava para os desafios e falava, foi ele que fez, foi ela que fez, foi ele que me enganou, foi ela que mentiu, foi ela que fez isso, foi ela que fez aquilo. Não, eu assumi a autorresponsabilidade da minha vida e olho os desafios, que às vezes eram um elefante, né? Aí hoje você olha e fala assim, nossa, essa formiguinha desse tamanho me incomodava tanto, né? E hoje eu olho para ela e vejo o tanto que o desenvolvimento de consciência que eu tenho, de poder, de entendimento das coisas, eu olho para aquilo e vejo que é algo muito pequeno e que aquilo não tem poder sobre mim se eu não der poder a ele. Então, posso dizer que começou também com uma consciência, de você perceber uma necessidade em você, porque como você falou, você experimentou uma situação, num primeiro momento desafiadora, complicada em determinadas áreas da sua vida, isso te levou a buscar algo para resolver essas questões que você estava lidando, e essa consciência fez você mergulhar nessa busca desse conhecimento, desse entendimento, para hoje poder ajudar as outras pessoas com um método que é o decidir, despertar e desbloquear, para que as pessoas possam, depois de passarem por esse método, terem autonomia para elas também seguirem a caminhada delas e escrevendo a história delas do jeito que elas entendem que precisam fazer. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo. E uma coisa também, né, que nós devemos aqui deixar muito claro é que, então, 3-4 meses de terapia. Não, gente, não existe pílula mágica. Uhum. Eu estou há 7 anos, desde 2016, que eu comecei um pouquinho do meu despertar conhecendo uma senhora que na área de eventos que eu trabalhava, e ela me falou algumas coisas que aquilo ficou a polguinha ali, né? Mas eu ainda teimei e ainda permanecer a pessoa que eu era e não fui buscar o conhecimento. Então, são 7 anos de muito estudo, muita dedicação e aplicando na minha vida e vendo essa subida de degraus, né? De acesso de consciência. Isso aí, você não sai do ponto A e vai para o ponto Z. Você vai passando ali os degraus. Então não é pílula mágica, não é algo que você vai fazer ali, os problemas sumiram e você não precisa olhar para dentro de você, né? Então, na verdade, é o início de um profundo mergulho em você, mas o que vai ficar suave? É o que aconteceu comigo, eu entendi que era possível, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade porque elas estão dando poder à ansiedade e elas não estão vendo o poder que elas têm. Elas estão dando poder ao medo, porque elas não conhecem a capacidade de realização que ela tem. Então, o processo terapêutico vai mostrar para ela, né, esse desenvolvimento, esse acesso de consciência, onde qualquer desafio que surgir na vida dela, ela vai falar, poxa, eu sei lidar com isso aqui. É só eu entender melhor, é só eu perguntar para a minha consciência qual é a melhor forma, né? Qual o melhor meio de lidar com isso aqui. Que é o que a gente vê, não é? As pessoas sofrendo muito, as pessoas buscando a pílula mágica do remédio, que o remédio, claro, é maravilhoso, todo mundo deve buscar esse auxílio, porque antigamente não existia, né? Nossos pais, talvez, lá, nossos avós sofreram muito com depressão, com um monte de coisa, e não tinha recurso, nem sabia o que era depressão, né? Eu mesmo passei por uma depressão lá atrás, 10 anos atrás na minha vida, mas não é aquilo ali é algo para te ajudar naquele momento. Mas quando apareceu a arritmia cardíaca para mim, eu fui mergulhar nesse autoconhecimento, eu fui entender as pessoas que eu tinha que perdoar. Eu fui entender as coisas que eu tinha que perdoar de mim mesma. Então hoje, não tomar nenhuma medicação, que não é a realidade dos meus familiares, é entender que eu fiz esse mergulho. E eu entendi, e eu ressignifiquei. E não sou melhor que ninguém por causa disso, mas eu tomei essa decisão e me dispus a fazer esse mergulho, que não é raso.
Não tem como. E nesse período, ou melhor, nessa caminhada de autoconhecimento, desenvolver um método com o objetivo de ajudar pessoas, quais são os principais desafios que você tem enfrentado, assim como terapeuta, como uma pessoa que está preocupada em ajudar as pessoas a elas se entenderem, se autoconhecerem? Quais são os principais desafios que você tem enfrentado nessa caminhada, Aurani? Olha, eu vejo que quando a gente descobre, né, um profissional de uma área que a gente gosta, aí, né, tem o outro lado. É igual quando a pessoa empreende, vou abrir uma loja, tá? Aí você abre a loja, e aí? Né? A loja não é só abrir a porta, né, e mostrar lá os produtos e vender, é algo muito mais que isso. É verdade. Então, eu tive de quebrar o medo que eu tinha de ir para a rede social e falar do meu trabalho, que isso aí foi um desbloqueio muito grande que eu fiz. Eu tive de entender como por ser da área de humanas, né, e adorar lidar com pessoas, então eu não penso que eu tinha raiva de lidar com uma planilha financeira, né? Mas hoje, até isso, eu vejo como uma positividade, porque o meu negócio só vai ser construído se eu olhar para essas coisas. Então, eu sofri desafios, né, de ter de buscar um consultor financeiro, de ter de buscar ali como vender o meu trabalho, de como falar do meu trabalho na rede social. Imagina, para você que entende de tecnologia, para você escrever a persona da pessoa que você vai buscar e vai vender seu trabalho na rede social, vai ali 3 páginas de você escrever, né? De como é essa pessoa, né? De decidir quem vai ser essa pessoa que eu vou estar ali falando com ela. Então foram desafios muito mais nesse sentido de gestão do meu negócio. Que aí eu tive de buscar profissionais, no início não tinha muita condição, mas de buscar ali, às vezes gratuitamente, na rede social, e às vezes comprar um livro e uma coisa assim. Mas o maior deles é ir para a rede social falar do meu trabalho. Então, a Aurani, que vocês estão vendo aqui hoje falando, a Aurani de 2017, se você me chamasse para falar do trabalho de alguém, eu ia falar que era uma maravilha. Mas falar de mim, do meu trabalho, de quem eu era, isso foi um dos maiores desafios. E eu vejo muito que, atendo inclusive muitas empreendedoras, empresárias, eu vejo que as pessoas têm um produto incrível, elas têm um serviço maravilhoso, mas as coisas não fluem. Por quê? Porque ela não cuida do emocional. Não acredita nela mesma. Ou então ela vai, é um advogado excelente, é um engenheiro excelente, um arquiteto, um profissional do marketing e tudo mais. E nesse viés de ir acompanhar os bastidores do empreendedorismo, eu fui vendo que os negócios das pessoas não andam, não fluem, porque ela não dá prioridade para cuidar da saúde emocional. Não tem como. Porque, veja, tudo que você pensa e fala sai da onde? Da sua mente. Tudo que você age no seu dia a dia, aonde surge o passo ali para você dar? Na mente. Então, a mente é a origem de tudo. Se você não cuida da sua saúde emocional, o seu negócio não vai mudar, não tem como. Ou então você vai ficar ali, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem, outra hora desenvolve aqui, outra hora não, outra hora tá desse jeito, outra hora não. Ou então o que eu vejo muito é as pessoas trabalharem horas e horas e horas e ela não ter uma folga, ela não ter um tempo de descanso. Você ir trabalhar com o que você ama para você ser escravo do seu trabalho? Então hoje eu falo assim que eu não sou a terapeuta de agenda lotada, não. Porque para mim é primordial meu horário de descanso, meu horário das minhas refeições, o meu tempo às vezes para vir aqui, bater um papo com amigos, para ir tomar café com um amigo, para conhecer o trabalho de alguém. E por isso, inclusive, depois eu criei outros produtos, mas eu vejo que a questão principal está no emocional. E até participando de um grupo, né, que é o Clube Mulher Brilhante, a minha amiga de lá, a Larissa, ela fala: Aurani, você virou a terapeuta das empreendedoras. Porque eu passei por isso, né? Além do trabalho que eu faço, eu ainda entendi o que está por trás de um negócio. Apesar de não ter uma loja física, mas entender, né, o que tem por trás de tudo isso para que o seu negócio aconteça. E aí, entendendo que o viés maior ali era a falta do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional, e aí eu, né, comecei a ajudá-las ali e acabou vindo várias pessoas.
Que máximo. Você entende que o seu negócio ele é específico para um determinado nicho de pessoas, ou você acredita que você pode atender qualquer pessoa, o seu método é acessível para qualquer pessoa, ou tem um direcionamento para um determinado grupo, faixa etária, enfim? Como é que você enxerga o seu negócio dentro do seu público? Como é que é o seu público-alvo? Olha, eu falo que fez 14 anos tinha que ir para terapia. Todo mundo, homem, mulher, qualquer um. Fez 14 anos, olha, você é mãe aí, você é pai. Fez 14 anos tem que ir para terapia. Porque não tem como, nós pegamos lá de trás os incentivos das verdades que não são verdades. Então, eu, por exemplo, vivia com problemas financeiros. Era porque eu achava que eu era indisciplinada, que eu não sabia lidar com dinheiro. E depois eu fui descobrir que era porque os meus pais me ensinaram que dinheiro não era importante, que dinheiro tinha que deixar pra lá. Que rico, nossa, não, se você ficasse rico, nem era bom, eu nem me sentia bem em ambientes de pessoas ricas, porque eu tinha aquela crença de que isso não era uma coisa boa. Então, ao entender isso, ao você fazer 14 anos que você passou ali pela primeira infância, que é o período onde você mais pega essas crenças, essas verdades, veja que achar que dinheiro não é bom não é uma verdade, mas foi a verdade que meus pais me passaram. Então, no meu subconsciente, isso ficou uma verdade enraizada. E se eu fosse prosperar, o pneu do meu carro ia furar, eu ia perder um celular, eu ia estragar o meu dente, eu ia acontecer alguma coisa para eu perder aquele dinheiro, porque o meu subconsciente ele ia me livrar de eu viver uma realidade que não fosse condizente com a minha verdade. Só que lá atrás, a gente aprendeu um monte de verdades que não são verdades. Foram as sugestões que foram colocadas na nossa mente. E veja, não estou falando aqui que meus pais são culpados de nada, não. Eles deram o melhor que eles tinham, com a consciência que eles tinham. Só que hoje eu tenho a oportunidade de buscar conhecimento e mudar essa realidade. Então, homens, mulheres, e atendo a partir de 14 anos, e todo mundo deveria buscar isso, porque por mais que a vida da pessoa esteja muito bem em várias áreas, sempre tem aquela, que aí as pessoas falam, Aurania, não preciso, né? Não preciso não, minha vida tá boa, tá. O reflexo de você, do que você é por dentro é o que você vive do lado de fora. Então, como está? Faz uma análise, igual no coach, né? Você faz uma análise lá da roda da vida. E como está? Quais notas que você dá para relacionamento, para cuidado da saúde, para os seus estudos, né? Para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento espiritual, né? Com certeza vai ter uma ou duas, no mínimo, que está ali. Não, isso aqui eu preciso. Então, e o retrato disso é a realidade que você vive no dia a dia. E não tem como, todo mundo precisa. E claro que o meu foco principal são as mulheres, porque é a realidade que eu vivi, não é? Mas o desenvolvimento de consciência e o método que eu criei é para todo ser humano, porque todo mundo tem a consciência e a mente que desenvolve da mesma forma. Eu acho que você esqueceu de falar uma coisa. Você, além de tudo isso que você já falou, você também é escritora, né? Eu estou vendo aí que você está com um livro e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência como escritora, falasse do livro, né? E também como isso aconteceu e, assim, como é que você se vê como escritora? Olha, eu preciso falar uma coisa aqui, que as pessoas acham que eu tenho muitos anos de trabalho, mas agora em março desse ano fez 1 ano. É claro que eu sou terapeuta desde 2019, mas eu só fui fazer a transição da empresa que eu trabalhava no final de 2022. E depois disso, que depois vocês podem olhar meus vídeos mais velhos lá, como meus dentes eram muito feios, minha autoestima era baixa, quando eu saí eu fui fazer os meus implantes, né? Então eu passei novembro, dezembro, janeiro envolvida com isso. Então o que eu empreguei mesmo 100% de energia no meu negócio foi de março do ano passado pra cá. E quando eu falo isso, as pessoas falam, não acredito que você já fala na rede social tão bem do seu trabalho, tudo que você desenvolveu e acessou. Não dá, né? Porque hoje eu sou palestrante, né? E participei da escrita desse livro, que esse livro aqui
Ele foi escrito entre 13 empreendedoras, onde cada uma escreveu um capítulo sobre a sua expertise. O meu, claro, foi da frequência, né, da energia, da venda. E também depois escrevi o meu próprio livro digital, né? Esse aqui, ele ainda é digital. Esse segundo semestre desse ano eu devo lançar ele físico. Mas é o meu livro digital, onde aqui eu escrevi meu método. E aqui tem o passo a passo. Então eu explico, eu falo como foi o desenvolvimento da minha vida, e tem várias técnicas que as pessoas já podem exercitar e ir mudando a vida delas. Legal. E isso em um ano, não é? Então as pessoas falam... Tempo curto, né? Como pode? Então, muitas mulheres que eu conheço atingem um nível de visibilidade que eu tenho hoje. Às vezes depois fala-se, né, que precisa de pelo menos 2 anos para você começar a ter resultados no seu negócio. Então eu vejo que mulheres que estão aí há 3, 4, 5 anos na estrada, você pergunta, como começou o seu desenvolvimento empresarial? Foi assim, assim. Como está hoje? Está meio parecido. Então você fala, eu sou melhor do que ninguém? Não, mas eu fiz o inverso das pessoas. Primeiro eu cuidei das minhas crenças, do meu desenvolvimento emocional. Aí depois eu abri meu negócio. Que aí as pessoas muitas vezes, né, elas buscam o entendimento do intelecto, né, ali o fazer muito bem o trabalho. E depois só quando surgem os problemas emocionais que ela busca ajuda emocional. Então você acredita que o sucesso, né, vou botar entre aspas, de desenvolver em esse curto espaço de tempo foi porque você primeiro iniciou um desenvolvimento de dentro para fora. Cuidou primeiro de você, cuidou primeiro daquelas questões pessoais, internas, né? E aí depois você, sentindo-se preparada, você foi para fora, vamos dizer assim. Exato. Nós não somos seres racionais. Nós temos o racional, porque sem o racional a gente morreria perante vários perigos, não é? Então eu vou atravessar a rua ali, eu tenho de olhar. Eu vejo lá o ferro quente, eu não vou colocar na minha mão. Eu tenho de ver, que roupa eu vou vestir, que hora eu vou sair, para eu dirigir. Então o racional, ele é 5% do nosso poder de consciência, ele é utilizado para isso. Mas nós não somos só seres racionais. Seres racionais são os animais, não é? Nós somos seres vibracionais. Se as pessoas entenderem isso, é o segredo da vida. Então, em volta de nós existe um campo eletromagnético comprovado pela ciência e pela física. E esse campo eletromagnético, veja que desde Einstein já havia descoberto isso. Depois veio Niels Bohr em 1802, onde ele comprovou que isso existia. Olha quanto tempo. Então existe um campo eletromagnético em volta de nós, que tudo aquilo que eu vibro, através do quê? Da minha emoção, eu atraio para a minha vida. Então tudo que você vive no seu dia a dia hoje, foi você que atraiu. Mas não atraiu voltado, porque quando fala lei da atração, não é da atração, é da vibração. Eu vibro na tristeza, eu atraio circunstâncias de tristeza. Eu vibro ansiedade, eu atraio circunstâncias que vai me trazer mais ansiedade. Eu vibro no medo, vai me atrair circunstâncias a me causar mais medo. E tudo é sobre mim. Então nós somos seres vibracionais. Então quando você descobre qualquer coisa ali e você busca esse entendimento, essa expansão de consciência, de saber como isso funciona e usar a seu favor, porque veja, uma pessoa que está hoje deitada numa cama sofrendo de depressão, vamos combinar que ela foi muito poderosa, não foi? Porque ela criou aquela circunstância na mente primeiro e ela acabou, né, naquela realidade ali. Essa mesma pessoa, ela poderia criar uma realidade onde ela teria muito sucesso, mas ela não sabe, é de forma inconsciente, por ela não ter conhecimento. Então, né, as pessoas, porque a gente não aprende isso na faculdade, né, em lugar nenhum. E hoje, claro, com a rede social tem um acesso muito fácil, né, só não estuda quem não quer. Mas antes de você, eu falo, olha, você vai arrumar um relacionamento, você vai mudar de cidade, você vai mudar de emprego, você vai montar um negócio, tudo que você for fazer, busca o desenvolvimento da consciência primeiro. A ver o que você enxerga sobre aquelas coisas, quais são as suas verdades. E aí, depois, não tem como as coisas não darem certo. Entendi. Porque eu crio aquilo que eu sou.
E o que eu sou? Eu sou a soma do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto, né? E isso tem de ter um alinhamento. Porque às vezes as pessoas pensam, eu quero prosperar, eu quero ter sucesso, mas qual o sentimento que vem? É muito difícil, né? É muito complicado, isso aqui não dá certo, eu tô lutando. Você quer ver? Coisa que me irrita é as pessoas falarem de luta e batalha. Porque quando você pensa no luta, quando você imagina assim uma luta, você imagina o quê? Duas pessoas matando uma outra, né? Isso é luta. Quando você pensa em batalha, o que você pensa? Aquele povo lá da época dos Yankees lá, onde era espada, era flecha, era aquela cortando braço, cabeça. Então, quando você fala luta e batalha, você está trazendo a frequência daquilo para a sua vida. Então, a sua vida vai ser mesmo uma luta e uma batalha. Porque o universo vai dizer sim para aquilo que você acredita. O cérebro acredita na história que a gente conta. Exato. Então, às vezes, ela quer muito sucesso, mas qual o sentimento? A vida é uma luta, né? A vida é uma batalha. Então, aquilo que ela pensa, que é só 5%, né? Porque só está no racional, não acontece. Por isso que as pessoas falam, por que eu penso positivo as coisas não acontecem? Porque tem de ter um alinhamento ali, de que você pensa e sente, para que as coisas possam acontecer. E muitas vezes, não é? As pessoas não conseguem sozinhas. Elas precisam de alguém para auxiliá-las ali, de forma personalizada, para que ela mesma faça isso, mas com o auxílio de alguém. Olha, eu tô gostando muito, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Eu não sei nem se eu acredito nisso, falei só porque é uma frase de efeito. Mas eu vou te fazer então a minha última pergunta, que eu falei que era surpresa, e a pergunta é a seguinte: Aurani Medeiros, o nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias. Então, eu até fiquei aqui me coçando para falar, mas o objetivo aqui é ouvir você, é a sua história, né? O nosso convidado é que tem a primazia, né? O privilégio é seu, a fala, o direito de fala é dado a você. E por isso, eu queria que você pensasse, se alguém fosse contar a sua história, que história que a Aurani gostaria que contasse sobre ela? Você não precisa morrer para isso, tá? Eu sei que toda vez eu faço essa piada, toda vez, mas assim, só para ficar claro. Alguém fosse pensar na Aurani, lembrar da Aurani, contar alguma história sobre a Aurani, qual a história que você gostaria que contasse sobre você? Pensando em toda a sua trajetória de vida, o que você gostaria de que contasse sobre você? Olha, tem muitas coisas, viu? Porque eu sou daquelas que não tem problema de dizer minha idade, não. Esse ano eu faço 52. Mas, eu diria assim, né? Foi uma menina que começou a trabalhar com 12 anos e na vida dela nada foi fácil. E ela trabalhou muito, muito, e todos os lugares que eu trabalhei, sempre era assim um desafio que eu não sabia fazer aquilo, então eu tinha de me dedicar para aprender. Mas hoje eu vejo que é o que eu falo para as pessoas também, inclusive, né? Da gente analisar onde você chegou com o conhecimento que você teve. Então você já é um sucesso por causa disso. Então mesmo antes do meu desenvolvimento de consciência eu já era um grande sucesso perante todas as circunstâncias que eu passei, né? Uma menina que saiu da roça e foi trabalhar com 12 anos, que 12 anos eu ainda era uma menina, né? E foi longos 30 e poucos anos de trabalho ali em muitos setores, em muitos lugares. E então eu diria que a Aurani é essa menina que começou a trabalhar com 12 anos e enfrentou muitos desafios, muitas circunstâncias e venceu, e chegou um dia onde ela buscou profundamente aquilo que talvez seria necessário ela buscar lá atrás, né? Mas tudo acontece no momento certo. Ela buscou esse desenvolvimento de consciência e se tornou uma pessoa que auxilia dezenas de pessoas a fazer essa transformação na vida delas, né? E muito mais adiante ela quer chegar. Mas qual o propósito maior? Nós viemos aqui e não é sobre mim. Eu transformar a minha vida, a minha realidade, não é sobre mim. É sobre a minha contribuição para a evolução da humanidade. É sobre a minha contribuição de auxiliar minha filha, de auxiliar meus familiares energeticamente daquilo que eu... influenciando eles energeticamente daquilo que eu me transformei. Então a Aurani é essa menina que passou por tudo isso e depois, aos 40 e poucos anos, descobriu o segredo das coisas. Aí ela não precisou mais lutar e nem batalhar, porque aí as coisas começaram a vir de forma mais fácil.
E hoje ela trabalha com um grande propósito de auxiliar o outro, né, nesse desenvolvimento que ela atingiu na vida dela e que também nunca termina. Mas é a mãe da Letícia, é uma pessoa romântica, é uma mulher que acredita no sucesso e na realização e na felicidade, de que é possível você atingir isso. É uma pessoa muito extrovertida, que às vezes as pessoas me veem muito séria, né? Falam, nossa, a Aurani deve ser uma mulher extrovertida, que gosta muito do senso de humor, que, como todas as pessoas, ama comer um doce, né? Ama comer uma coisa engorduradazinha ali, né? Onde uma das coisas, dos prazeres na minha vida é o doce, que é uma das coisas que eu trouxe lá de trás na minha vida. Mas eu acho que o desenvolvimento que ela teve foi por ela ter acreditado de alguma forma. Então ela atingiu isso e hoje ela ajuda muitas pessoas. Uau, bacana. Agora o espaço aí está para você falar das suas redes sociais, para você falar o que você quiser falar, deixar alguma mensagem para mulheres, para as pessoas. Então aí é você direcionar esse final de fala para quem e para o que você quer deixar de mensagem. Olha, me sinto emocionada e profundamente grata de estar aqui hoje, nesse prédio, onde foi o ponto de decisão da minha mudança de vida e onde eu sou muito grata ao local onde eu trabalhei ali, do outro lado da rua, né, que eu trabalhei há 15 anos. E o que eu poderia dizer para as pessoas? Acredite. Do outro lado da porta, do outro lado do muro, existe felicidade, existe paz, existe harmonia, existe sucesso, existe prosperidade. Só que você precisa quebrar o muro, você precisa abrir a porta. E às vezes você não consegue sozinho. E você admitir que você não consegue sozinho é a maior coragem que você pode ter. E queria deixar aí então essa mensagem. E quem quiser me acompanhar lá pelas redes sociais, eu sou super ativa lá, sempre tem conteúdo legal, muitas dicas para você ir aplicando na sua vida. Aurani Medeiros, todas elas, né? É o mesmo. E queria deixar aqui então para você o meu livro digital. Obrigado. Onde aqui eu faço, tem também disponível lá na minha bio, nas minhas redes sociais, né? É um valor super acessível. Muitas vezes as pessoas não podem fazer a terapia, mas é possível adquirir, né? Um livro digital onde tem muitos segredos meus aqui. E eu queria oferecer aqui para você. Opa, muito obrigado. Posso conhecer meu trabalho. Legal, bacana. E quero a dedicatória depois. Que bacana. E dizer realmente muita gratidão a Carol, muita gratidão a você. Que ambiente gostoso, que energia boa. Como é bom você estar em lugares onde as pessoas têm os mesmos princípios e valores que você, ser muito bem recebida, né? Amei o carinho, né? Conforme vocês me receberam aqui hoje, o papo que a gente teve antes da gravação. Então, que isso possa chegar ao coração de muitas pessoas. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma experiência muito agradável também pra gente. Beleza? Gente, é isso aí. A gente fica por aqui. E obrigado por ter estado com a gente nesse tempo. Um papo muito gostoso, um papo muito edificante. E até a próxima. Valeu!